Salve, gurizada, como é que vocês estão? Tô de volta aqui depois de um tempinho de descanso, de faculdade, talvez, e algumas outras coisas. E eu passei bastante tempo nas últimas semanas assistindo um programa chamado O Grande Debate da CNN, onde duas pessoas de espectros da política diferentes ficam debatendo sobre os assuntos que mais rolaram na mídia naquele dia, naquela semana, enfim. E me deu vontade, um vídeo que eu vi, que eu não lembro exatamente qual agora, me deu vontade de fazer esse vídeo que é quais são os pontos positivos e negativos do governo Bolsonaro, na minha opinião, né? Eles debateram sobre, não exatamente sobre isso, mas sobre outras coisas, mas me deu a ideia de fazer esse vídeo. Muito provavelmente vários de vocês não vão gostar e eu não posso fazer nada, mas enfim, é que várias... o que eu vou trazer aqui são fatos, tá? Só pra deixar bem claro, o que eu vou botar aqui são coisas que são concretas, não são opiniões. A conclusão que você tira daquilo que pode ser bom ou ruim, no entanto que no final do vídeo eu vou chegar mais no que eu quero, no ponto que eu quero chegar com esse vídeo aqui como um todo, beleza? 3 pontos bons e ruins do governo Bolsonaro. Esse vai ser o título do vídeo, inclusive. Eu não tenho nenhum melhor. Se alguém tiver um melhor, manda aí que eu vou trocar o título. Primeiro, eu vou começar com os pontos positivos, porque, né, as coisas boas para quem não gosta dele vão vir pro final, né? Vou me deixar o melhor pro final. Primeira coisa positiva é a reforma da Previdência. Por quê? Vai economizar centenas de bilhões de reais no médio e longo prazo. E era algo que não fosse feito, iria quebrar o país antes da pandemia, né? Talvez o país quebre de fato com a pandemia, mas enfim, não vou me alongar muito nisso. Segundo ponto positivo, é uma tentativa de controle de gastos. Isso nunca aconteceu na história do país, no entanto que as chamadas pedaladas fiscais, que foi o motivo jurídico que tirou a ex-presidenta do cargo. O Bolsonaro está tentando fazer isso, ele com o Paulo Guedes, né? Uma ação conjunta dos dois aí, um pouco mais do Paulo Guedes do que dele em si, mas enfim, faz parte do governo. Então, isso é uma coisa muito importante para deixar para trazer tanto investimento externo quanto as empresas aqui de dentro mais confiáveis, para deixar o governo mais, como é que eu vou dizer, mais fácil de governar quando você tem um controle de gasto, quando você sabe quanto você vai gastar ou não. O gasto desenfreado gera inflação, gera um monte de coisa, enfim, coisas que a gente já viu que não dão muito certo nos governos anteriores, né? E o terceiro e o ponto mais polêmico, positivo, mas enfim, até agora pelo menos eu não achei. Se vocês tiverem algo que contradiz isso, por favor, me mandem que eu faça uma retratação aqui. Mas o governo federal até agora, se eu não me engano, é um recorde, ficar 20 e poucos meses, 21 meses, se eu não me engano, 22. Não vou fazer 24 mês que vem, mas enfim. Ficar mais de 20 meses sem nenhum caso de corrupção confirmado. O que eu quero dizer? Que não tem corrupção nenhuma relacionada ao governo? Sim, relacionada ao governo federal. Desde janeiro de 2019 até agora, pelo menos eu não achei nenhum caso de corrupção confirmado dentro do governo federal. O que eu quero dizer com isso? O presidente e os ministros dele e aí coisas que rodeiam a esfera do executivo, não o judiciário. O que é o executivo? Só para quem não sabe, né? Porque, enfim, eu sei que tem muita gente leiga que vê os vídeos, inclusive eu sou muito leigo em questão jurídica, mas esse pedacinho eu sei. O executivo, presidente, governadores e prefeitos, legislativo, deputados e senadores, basicamente, e vereadores também, e judiciário é quem cuida das leis, basicamente, no caso o STF, STJ, enfim. Então, até agora, pelo menos eu não achei nenhum caso de corrupção confirmado dentro do governo federal, ou seja, dentro do executivo. Tem casos lá do líder do governo no Congresso que já mudou N vezes, do líder do não no Congresso ou no Senado, que já mudou N vezes, e aquele cara tem caso confirmado. Tem o caso do ministro do turismo, que também tem casos que ele também está sendo investigado, enfim. Mas isso não se relaciona diretamente com o governo. Por quê? Por que eu falei dos ministérios, né? Porque esse caso do ministro, ele é referente a uma eleição de 2018, então ele não era caso do governo nem. Então até agora a gente não tem nenhum caso confirmado dentro do governo de corrupção. Pode ser que isso mude, provavelmente vai mudar. Mas aqui é bom deixar uma coisa bem claro, gente que está dentro do governo em si, como líder do Congresso e do Senado, é muito difícil que não tenha corrupção relacionada a essas pessoas. Por quê? Primeiro, se eu não me engano, quase 40% do Congresso nacional está sendo acusado de algum tipo de corrupção. Então, é muito difícil não ter alguém dentro da base do governo no Congresso que não seja corrupto. Ou pelo menos indicado a corrupção, né? No caso, né, não seja pelo menos indiciado a corrupção, ou enfim. Quando eu quero dizer que não tem dentro do governo federal, são coisas que aconteceram em todos os governos anteriores, literalmente todos, que eles usaram o governo federal para
se para corromper de alguma maneira, para ganhar dinheiro de alguma maneira, ou no caso dos governos petistas, para legislar de alguma maneira. Porque, para quem não sabe, ou para quem nem se interessou aí atrás, só fica xingando, o que o PT fez no governo? Ele comprou, entre aspas, o Congresso na base de corrupção para passar reformas que ele queria. Então não existia um diálogo dentro do Congresso de maneira que todo mundo gosta de falar democrática, todo mundo que eu digo da internet, não estou generalizando, mas enfim, não quis dizer todo mundo. Mas, enfim, muita gente fala de maneira democrática que o governo Bolsonaro é antidemocrático e não sei o quê, mas uma coisa que o governo nunca fez, não, que pelo menos o governo Bolsonaro não fez até agora, foi tentar comprar o Congresso. Ou tentar, enfim, fazer alguma outra coisa. Nesse sentido de tentar desvirtuar os parlamentares para passar alguma reforma que eles queriam, certo? Então, deixar isso bem claro, tá? Só primeiro ponto negativo, uma falta de relação decente com o Congresso. Por que eu estou falando isso? Porque passou a reforma da Previdência, mais reforma tributária, administrativa, reforma política, nenhuma dessas foram sequer pautadas pelo presidente do Congresso, o senhor lamentável Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia está trabalhando diretamente para parar várias coisas que o governo quer fazer, porque ele não concorda com o governo, enfim, não vou entrar em muitos detalhes aqui. O governo não está conseguindo, né? O Bolsonaro não está conseguindo ter uma relação com o Congresso, porque ele é muito radical em algumas coisas, né? Em algumas propostas, em algumas falas dele, e isso acaba fazendo com que vários parlamentares de oposição não queiram nem sequer dialogar com o presidente, não, com quem faz parte da base do presidente. Segundo ponto negativo, nomeações medonhas para o STF e para a PGR. Por que eu estou falando isso? Porque tanto o Procurador-Geral da República quanto o novo ministro do STF, que entrou acho que se não me engano esse ano, são amigos pessoais do presidente. Isso é muito suspeito, enfim, porque todo mundo sabe, né? Afinal, o governo Bolsonaro é o governo mais vigiado da história do planeta. Então, todo mundo tá de olho para tentar encontrar caso de corrupção no governo. Encontraram o caso das rachadinhas, enfim. Eu não fui muito atrás de como tá funcionando esses casos especificamente, mas a priori, né, o que a gente pode falar é que são tanto nomeado para o Supremo Tribunal Federal, porque se eu não me engano o Celso de Mello, não lembro agora qual foi o que saiu ano passado, e outro que entrou esse ano são amigos pessoais do Bolsonaro, né? Então isso dá um indicativo que talvez ele tenha nomeado tanto o novo ministro do STF quanto o novo procurador-geral da República como amigos pessoais para tentar blindar um pouco esses escândalos de corrupção que está rolando em volta dele. Lembrando mais uma vez, isso envolvendo coisas antes do governo. Dentro do governo em si ainda não tem nada, mas tem coisas que estão sendo investigadas, estão sendo acusadas de coisas que rolaram antes do governo e que não são relacionadas ao governo em si, mas sim às pessoas em volta do presidente, que provavelmente vai ter alguma coisa envolvida, porque é muito difícil que todas essas acusações que não estão sido amplamente defendidas de maneira direta, tanto pelos filhos do Bolsonaro quanto pelos amigos do Bolsonaro, é muito estranho que aí não tenha absolutamente nada. Se tiver, eu vou ser o primeiro a vir aqui a criticar, porque quem se elegeu com a bandeira de anticorrupção, ter corrupção envolvida e nem sequer denunciar isso, ou nem sequer deixar isso rolar sem, a princípio, tentar ou supostamente tentar mexer nessas instâncias, nesses poderes para blindar esses casos que está ocorrendo com o filho é uma coisa no mínimo estranha. Bom, e aqui, talvez vocês tenham notado a mudança na voz, enfim, é que eu tô gravando essa parte depois que eu resolvi excluir um pedaço do vídeo para fazer de novo, para trazer melhores argumentos. A terceira coisa que, na minha parte, ponto negativo foi aprovar certas leis e alguns pontos que são muito ruins dentro pro governo em si. Primeiro, a primeira lei que ele aprovou que todo mundo que é de direita, quase todo mundo que é de direita, de fato criticou a lei do juiz de garantias. A primeira é o juiz de garantias, porque eu não entrei muito a fundo nessa questão para entender muito bem juridicamente como é que vai funcionar, mas não é exatamente uma lei, se eu não me engano, enfim, mas posso estar me confundindo aqui, os meus amigos do direito, por favor, me corrijam, o que eu errar, muito provavelmente. Mas é mais ou menos uma maneira, é mais ou menos uma, entre aspas, lei que fala para os juízes agirem mais a favor do condenado, do acusado, do que, ou do réu, né, no caso, do que já é feito hoje em dia. A segunda é a lei de abuso de autoridade, onde certas coisas que foram feitas no âmbito da Lava Jato, que são feitas por procuradores, policiais e afins, foram criadas como crimes ou foram tipificados dentro do Código Penal, o que não existia antes, ou foram mudados, enfim, algumas coisas são as que prejudicam
entre aspas, enfim, que mudam a maneira de como a polícia tem que abordar e ela tem que abordar de maneira mais branda quem está sendo investigado, né? E o terceiro foi ele não ter barrado, ou pelo menos não ter negociado para baixar o fundão eleitoral. Né? Isso é uma coisa absurda, que acho que todo mundo vai concordar, ou praticamente todo mundo, que fundão eleitoral é uma coisa idiota, uma coisa que não deveria existir, ou se tem que existir, como a desculpa que alguns usam de, entre aspas, democratizar a democracia, ou deixar a democracia como acesso para todo mundo, já que isso não acontece, afinal 80% das verbas vão para 1% dos candidatos. Mas enfim, ele não ter nem sequer barrado. Se não me engano, barrar ele não podia, mas ele nem ter sequer negociado para pelo menos abaixar um pouco o valor. Porque imagina, 2 bilhões e meio de reais, se eu não me engano, foram gastos nas eleições desse ano. Imagina se pelo menos metade desse dinheiro tivesse ido para a saúde ou para alguma outra coisa que precisasse, iria ajudar bastante. Então esse é outro ponto que eu acho muito negativo dele, que ele poderia ter feito, deveria ter feito coisas para tentar barrar isso, ou pelo menos mudar um pouco dessas coisas que eu citei, mas ele não fez, sabe Deus o porquê, né? E só para contextualizar um pouco tudo isso que eu estou falando e deixar um pouco mais claro onde eu quero chegar. O pessoal mais de esquerda, os progressistas que se chamam, geralmente eles elogiam os pontos negativos, principalmente esse terceiro. O primeiro e o terceiro eles elogiam, entre aspas, bastante, porque é uma coisa que diretamente afeta eles, né, e que ajuda eles, principalmente, porque quem é corrupto não quer ver uma coisa do tipo o governo se relacionar bem com o Congresso porque deixa o governo mais fraco. O que quer esse tipo de lei como juiz de garantias e a lei de abuso penal, de abuso de autoridade, perdão, para se safar melhor das coisas. Mas uma coisa que a gente vê na esquerda é muito engraçado isso. Dentro do grande debate você vê bastante isso. Geralmente quem está contrapondo o lado do Caio Coppola, que é o cara de direita, geralmente elogia esse tipo de coisa. E entre outras, e critica o que eu falei no começo, principalmente o controle de gastos, o teto de gastos. Né? Essas pessoas que são mais progressistas, eles tendem a achar que o dinheiro é infinito e que o governo tem que gastar o quanto ele quiser para ajudar as pessoas. Então aqui, mais uma vez, o que eles fazem na CNN, aqui vai uma crítica à mídia no geral, o que eles fazem na CNN, que você vê em outros canais, outros veículos de mídia, é pegar uma pessoa que tem um currículo pesado, um jurista, uma coincidência de todo mundo que debate com o Caio são todos mestres em direito penal, advogados mestres em direito penal. Um deles inclusive, era advogado da Odebrecht na Lava Jato. E pegam essas pessoas para tentar. Eu não sei se de maneira explícita ou velada, enfim, eu não tô querendo acusar se a gente fazer isso, mas a impressão que dá é que eles pegam essas pessoas para tentar, tipo assim, tirar um pouco do crédito do Caio, porque o Caio não é um cara que tem mestrado, doutorado, não é advogado há muitos anos, sabe? Então, uma coisa que a mídia vem fazendo é tentar cada vez mais tirar as pessoas que são de direita do debate político. Os progressistas de internet cancelam qualquer um que fala que gosta de alguma coisa que o presidente faz. Isso é completamente estúpido, porque isso sim é antidemocrático. Isso sim é uma coisa muito mais aliada ao fascismo do que vocês imputam ao Bolsonaro. Enfim, tipo, a coisa mais fascista que o Bolsonaro chegou até agora foi supostamente não gostar de gays. Pelo menos eu nunca vi ele falar que ele não gosta especificamente de gays, apesar de falar que ele ia bater no filho dele até virar heterossexual, mas enfim. Isso que vocês fazem de querer cancelar todo mundo que pense diferente de vocês é muito mais próximo ao fascismo do que o próprio do que a direita faz, do que a chamada direita faz, entendeu? Então fica aqui mais uma vez meu pedido a vocês cada vez mais tentarem se informar o que o outro lado fala. Se você é um esquerdista, se você é progressista, se informe o que a direita pensa para você poder combater isso de maneira mais séria, não só xingando de fascista, de nazista, enfim, essas porcarias que vocês falam, porque se você assistir um vídeo de um cara que é progressista, inclusive o Felipe Castanhari, vocês vão ver que coisas que são taxadas como fascistas, são atribuídas ao fascismo, são muito mais parecidas com governos de esquerda fazem do que governos de direita, que governos liberais, sabe? Então esse é o recado de hoje, enfim, fica meu abraço aí a todo mundo, para quem tava com saudade, para quem não tava, enfim, foda-se. E é isso aí, gurizada. Um abraço, falou.